Pois é. Hoje, vamos falar de um tema que diz realmente, como o Edson falou, escolhas, e escolha a gente faz todo dia. Na realidade, a gente escolhe, a vida é uma eterna escolha. Desde que nascemos, aliás, antes de nascermos. Antes de nascermos, lá no plano espiritual, antes de a gente reencarnar, a gente marca, tem um encontro com a espiritualidade superior a nós, né? E que trata das reencarnações. Dizem os estudiosos que a fila para reencarnar dobra esquinas e esquinas do mundo. Então, é uma fila muito grande para reencarnar, porque a reencarnação é uma dádiva para que a gente possa acelerar o nosso progresso, né? Progresso espiritual. Tudo lá em cima é uma delícia, mas aqui embaixo, com todos os nossos tormentos e problemas, nós aceleramos o aprendizado para melhorar as nossas atitudes, a nossa moral e assim por diante. E aí a pessoa, o espírito chega e existe um plano reencarnatório, né? Esse plano determina aquilo que o espírito deseja. Veja, nós podemos estar encarnados ou podemos estar desencarnados. O livre-arbítrio é do espírito. Então, Deus não determina o que nós precisamos fazer ou o que devemos fazer. Somos nós que escolhemos as nossas atividades, a nossa vida. Às vezes, um espírito quer tanto evoluir e tem tantos problemas para serem resolvidos, ou quer aprender tanta coisa, que ele até exagera e fala, olha, eu queria isto, queria aquilo. É a mesma coisa de chegar e falar assim, uma mãe chegasse e falasse assim, eu quero 10 filhos. Olha, então os espíritos, já sabendo como está a Terra, vai falar, isso é um pouco demais, né? Já é difícil criar 1, 2, imagine 10, porque a gente quer uma escola razoável, a gente tem que dar a roupa, a gente tem que dar comida, e tudo está diferente. Isso era muito bom naquela época mais do interior, onde as mães viviam para isso, né? Até a constituição física delas era diferente das nossas atuais. Então, os espíritos aconselham. Isso não seria muito bom, aqui seria. Mas se o espírito que vai reencarnar fala, eu quero, é permitido. Ele escolheu. A escolha começa daí. Escolhe o que deseja, ou pelo menos se encaminhe aqui no plano terrestre. Escolhas. Aí, durante a nossa vida, nós fazemos muitas escolhas. Ouvindo um trechinho do Haroldo, o palestrante Haroldo, ele disse o seguinte, que para um sim que a gente diz, existem 10 nãos. Quer dizer, hipoteticamente, né? Você vai escolher alguma coisa, vamos dar um exemplo simples, que todos possam se enfronhar. Eu quero comprar uma camiseta, eu preciso de uma camiseta. Muito bem. Então, vou à vitrine. Naquela vitrine, tem lá, passo em várias lojas, já é uma escolha. Ou determinamos, eu vou na loja tal,
porque eu já conheço, o preço é menor. Já foi uma escolha. Chega lá, olha na vitrine as camisetas. E, evidentemente, o preço. A gente até gosta quando o preço está marcadinho. Tá? Bom, essa é muito bonita, gostei, mas meu cartão de crédito não permite agora, vou honesta, e assim por diante. Entramos. Ao entrar, a mesma camiseta nos é oferecida pelo vendedor, preta, branca, azul, verde, amarela, infinidade de cores. E, não, a preta seria legal, mas preto, eu acho que a branca eu vou usar melhor. Mas branco suja muito, mancha, etc. Eu acho que eu vou ficar no azul. Olha quantas escolhas para se comprar uma camiseta. Isso quando o vendedor já não é muito, já é bem sabido e traz assim camisetas de uma qualidade até superior. R$ 20 a mais? Tá bom, R$ 20 a mais eu vou levar desse tipo aqui. Então, normalmente nós fazemos isso, escolhemos, temos escolhas diferenciadas. Durante a nossa vida, então, nós fazemos várias escolhas, porque temos o livre-arbítrio, né? Nós desejamos. E aí, recebemos de acordo com aquilo que escolhemos. Então, saímos da camiseta e vamos voltar para o assunto mais sério, tá? Eu escolho isto dentro da minha vida. Isto me trará estas e estas e estas consequências. Não estou falando de consequências ruins, podem ser muito boas, mas a minha é bem claro, a justiça divina diz, você escolhe, tá? Mas, como diz algumas frases espirituais, a escolha é nossa, né? Mas a semeadura, a colheita, aliás, você semeia, mas a colheita é de acordo com aquilo que você escolheu. Então, essas escolhas refletem toda a nossa vida. Não toda, mas pelo menos em parte ou em algum momento, e às vezes em toda. Vamos imaginar um rapaz. O rapaz está lá fazendo cursinho, e desde cedo se perguntar o que você quer quando você crescer, o que você quer ser quando crescer. Aí eu quero ser médico. Mas por que você quer médico? Porque eu gosto de cuidar da formiguinha, eu gosto de ver o passarinho que está com o pezinho quebrado, eu vou consertar. Ótimo. Ou então, não, eu quero ser médico, porque meus pais já são médicos, eu estou encaminhado, né? Posso ter um futuro melhor, já posso ter um consultório. Né? Então, ele faz uma série de pensamentos e faz o cursinho e passa. Quando chega lá na faculdade, nas diversas disciplinas, as diversas atividades que o médico tem que realizar, o estudante de médico, mais tarde tem que fazer aquelas consultorias nos hospitais, ele vai percebendo que não era bem aquilo que ele queria. Não gosta. Não é aquela escolha que ele gostaria de ter. Como isso vai refletir nele? Bom, vai trabalhar desgostoso, porque não é o que ele ama fazer. Não é aquilo que está dentro do espírito para desabrochar, mas ele escolheu. Aí vai, atende o paciente que, se tomar pressão, é muito, não é?
E, doutor, eu estou com uma dor de cabeça, o receituário está ali, é Bíblia para ele. Toma um Tilenol, vai passar. Mas não se preocupe em fazer uma investigação maior naquela dor de cabeça. Tá? Isso é um exemplo assim, bem banal que eu posso dar com relação à escolha daquela pessoa. Ela vai sair de lá, o médico vai sair de lá mais cansado do que entrou, porque nada daquilo satisfez o seu espírito, e vai chegar em casa e também não vai ser aquele bom filho, ou então um bom marido, ou um bom pai, porque ele não está completo. Quando escolhemos alguma coisa e aquilo nos satisfaz, nós ficamos felizes. Quando não satisfaz, não é bem assim que acontece. Então, por isso que a humanidade sofre tanto ao fazer suas escolhas. Eu vou escolher, mas e as consequências disso? Isso causa um trauma, causa uma angústia, né, crescente. Por quê? Porque você tem que escolher, e além de escolher, você está pensando também nas consequências da sua escolha. Mas isso faz parte do crescimento. Escolher é algo importante para o nosso livre-arbítrio, porque à medida que nós escolhermos, nós temos 50% de possibilidade de errar ou de acertar. Se eu errar, isso fica dentro, marcado nas lojinhas do meu perispírito, que não deu certo. Nós não esquecemos aquela passagem que foi uma má escolha. Mas, se acertarmos, aquilo nos trará tanta felicidade, tanta motivação, que também ficará guardado em meu subconsciente espiritual, que aquilo deu certo. Então, nós estamos passando, aliás, antes disso, as informações lidas por mim dizem que não só o homem faz escolhas, mas os animais também fazem escolhas, todos os animais. E, por acaso, eu não sei se vocês viram, tem uma série, são quatro itens, episódios. Isso. 4 episódios. O filme chama Planeta Vivo. Quem já assistiu? Se puderem, leia, e realmente a gente percebe como Deus é inteligente. Como é que uma criatura, se é que eu posso falar que Deus é criatura, eu falei energia, como pode criar uma coisa tão perfeita, tão perfeita? Tão perfeita quanto a Terra. Gente, ao assistir essas séries, eu fiquei assim, admirada de ver que um incêndio na África traz consequências lá na África que as pessoas não gostam, mas é levado uma multidão de partículas, de átomos, até a floresta amazônica, até outros lugares, que vai, assim, resplandecer aquela floresta. Sei por diante, mas voltando aqui à escolha. Um grupo de elefantes, tá? Vivendo na África, são elefantes africanos. E eles vivem naquelas savanas. Só que a África
também sofre as influências do nosso meio ambiente. E começa a seca muito grande, a ponto deles não encontrarem mais vegetaizinhos, pontas de vegetais vivos. Então, o que eles fazem? Eles começam uma caminhada, né? Estão sempre caminhando em busca de alimento. De repente, eles percebem que realmente ali eles morreriam, né? Percebem não com inteligência, com seu instinto. Então, eles escolhem instintivamente, para dirigir aquela manada, a vovó da tribo. Porque a vovó daquele grupo, né, daquela manada, ela já vivenciou no passado com seus pais e com seus avós, quando bebê. Então, ela é colocada na frente da manada e ela vai escolher um caminho que o leve até uma floresta mais próxima. Eles andam quilômetros atrás da vovó Elefua, até que chegam na floresta. Ao chegar na floresta, eles adentram a floresta, sofrem, porque os galhos menores, você já imaginou um paquiderme de tonelada, ter que passar no meio de vegetal, etc. Então, mas vão indo, e sempre seguindo a vovó. A vovó encontra, só pelo faro das suas trombas, ela encontra um local que serviu que tinha uma lagoa, um buraco de água. E, por incrível que pareça, ela chega lá e né, todos os elefantes se aproximam, mas ela vai e se afasta. E quando ela se afasta, eles percebem que aquela água não deve ser bebida. Veja a intuição, o instinto, aliás, não intuição. Veja o instinto do animal. E ela escolhe, não vou beber, e começa a caminhar por um leito seco de um rio próximo. E, a uma certa altura, ela vai cavando com uma tromba, com uma pata, e forma um buraco e encontra um pouco de água para beber. Tá? Mas ela não tem inteligência, ela só tem instinto de sobrevivência, ela busca não só a salvação do próprio grupo, como ela escolhe o caminho para a lagoa e não beber aquela água e buscar uma outra. Conosco, as coisas são muito semelhantes. Essas escolhas, nós vamos buscando novos caminhos e buscando, vamos dizer assim, novas águas. Nós estamos vivendo, ainda há pouco Edson comentou, o problema da enchente no Rio Grande do Sul. Não é uma escolha. As chuvas que caíram não foi escolha de cada pessoa que está ali. Ninguém escolhe isso. Se bem que o Rio Grande do Sul era um lugar de grande vegetação, de muita floresta. Os pinheiros sulistas são famosos. E o que aconteceu para criar o gado, tudo isso foi sendo desmatado. Mas vamos tirar isso de lá. Veio a cheia, de uma forma muito repentina, e as pessoas estão se vendo naquela situação. Diz o Livro dos Espíritos que, quando há uma destruição vinda pela própria natureza, sempre existe uma reconstrução. Então, pessoas que viviam em determinados lugares, vamos imaginar assim, estavam pacatas, tranquilas. Espíritos estavam ali vivendo o dia a dia, sem pensar muito e sem ter grandes problemas, a não ser os corriqueiros. O preço subiu aqui,
a gasolina ali, o automóvel ali, esse tipo de coisa que é comum no dia a dia. De repente veio essa inundação. E nessa inundação, o povo gaúcho está aprendendo que não vivem sozinhos e que dependem de toda a população brasileira. E estão agraciados por isso. E recebem com muito carinho a toda a ajuda que nós mandamos. Mas consequências virão. Ou seja, esse povo que sofreu, que perdeu tudo, tem que repensar a sua vida. Repensar suas escolhas. Aquilo que estava meio parado e determinado, opa, o que eu vou fazer agora? Como reconstruir a minha vida? Onde está meu novo emprego? Quero continuar a morar aqui ou vou morar em outro lugar? Em outra cidade? Em outro estado? Todos esses problemas vêm para que se procure uma solução. E, ao procurar solução, o povo terá que fazer escolhas. Alguns farão escolhas benéficas, porque Deus não desampara ninguém. Outros, não tanto, porque são espíritos ainda endurecidos, são espíritos imaturos, que ainda não estão percebendo a importância de um reviver diferente. Mas nunca devemos desistir. Eu encontrei um trecho de um rapaz, um homem. Ele vivia há 30 anos numa indústria, trabalhando. Tá? Deu tudo de si. Esforçado, trabalhador, inteligente, criou uma carreira. De repente, a indústria o demitiu. E ele se sentia jovem e nem podia parar com o trabalho. Então veio o desespero. O que vou fazer agora? Minha família precisa de mim. Então, manda currículo para cá, para lá, para cá, para lá. Mas diz ele que na hora da entrevista, ele se sentia insignificante. Porque quem faz a entrevista não tem a mesma experiência, muitas vezes, nem a mesma idade daquela pessoa. Então, não batiam as perguntas e respostas, e ele se sentia cada vez mais inútil, mais triste, mais aborrecido, até que um dia ele parou e perguntou para si mesmo: o que é que eu vou fazer? Como eu vou fortalecer minha família? Tá? E ele resolveu fazer aquilo que ele sentia grande prazer. Ele gostava muito de ensinar, e como não podia ensinar em determinadas firmas, ele procurou esse meio aqui, né? A internet, e começou a ensinar. Tá? Nós temos aqui uma pessoa com um grande dom de ensinamento, que é o Edson. E esse ensinamento é espiritual, está dentro dele. Então, ele faz isso com amor, com prazer. Não é só uma hora, é todos os momentos. E a Yara que aguente. Mas tem um trechinho. Tem um trechinho que ele fala que vou ler para vocês. Muita gente pensa que uma demissão é um caminho que se fecha. Eu já encaro hoje, com mais clareza, como uma transição que pode surpreender positivamente com uma mudança para melhor. Tem que erguer a cabeça, limpar os ressentimentos. Muitos ficam parados no ressentimento, na raiva, na amargura, que possam estar habitando o seu coração nesse momento tenebroso.
reunir e reorganizar suas forças e dar um passo adiante. É como um renascer, um começar do zero, mas sem esquecer o que você é e o que você vale, o que traz consigo e o que pode oferecer de melhor para os outros na nova fase da sua vida. Não há motivos para desistir, jamais. É um testemunho de uma pessoa que passou por uma grande aflição, como às vezes nós passamos, na doença, no desencarne de uma pessoa querida, né? Num momento em que a fortuna parece que nos abandona, a fortuna que eu digo é aquilo que está caminhando bem dentro da nossa vida. Então, é preciso ter forças e sair daquilo, mas o que eu mais gostei é não esqueça o seu próprio merecimento, não esqueça o que você é, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos uma sementinha aqui que está nos dando força. Todos nós temos o amparo da espiritualidade. O nosso anjo de guarda que não esqueça de falar, Eunice faz isso, Eunice faz aquilo, Eunice... Então, nós temos tudo isso. A oração, o evangelho no lar, gente, é uma coisa maravilhosa nos momentos mais críticos da nossa vida. Nos não críticos também, mas nos críticos ele nos dá uma força e nos encaminha. Parece que abrem-se as portas e nós conseguimos sair daquilo. Tudo isso começou porque eu li o trecho 172 do livro Fonte Viva. Vocês sabem que Fonte Viva é de Emmanuel, e o Emmanuel tem um raciocínio lógico fantástico. E ele traz a sua dissertação sobre esta frase: eu sou a porta. Eu sou a porta é uma frase de Jesus, dita por Jesus, quando ele dizia aos seus discípulos e àqueles que ouviam que quem atravessasse a sua porta, a porta dele, no sentido de vir a ele, não precisava sair, se não quisesse. Mas se quisesse sair para se alimentar, podia. Porque a porta, ou o cristianismo, como dizemos, era aquela porta larga que recebe todas as ovelhas. E ele disse: jamais eu e meu pai deixarei que uma ovelha se perca. Então, mesmo as criaturas que ainda estão dormindo, que ainda estão na névoa do conhecimento, elas são amparadas por Jesus e pelo Deus nosso Pai. Por quê? Porque são ovelhas que, quando encontrarem a porta, que é a porta de Deus, a porta de Jesus, ela está livre, ela está bem. Então, ele diz o seguinte, Emmanuel, a palavra porta designa uma abertura na parede, que vai do resto do chão ao alto, num determinado pavimento. E ela oferece entrada e saída. Entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecer saída. Algumas delas são muito disputadas pelos homens na conquista de posses efêmeras. E eles não se acautelam quanto os perigos. Quantas vezes a escolha de uma criatura é pura e simplesmente ter.
pura e simplesmente procurar o melhor materialmente falando. E quando ela percebe, ela está no meio de um espinheiro danado sem conseguir sair. Quem é que vai tirá-las do espinho? Só Jesus. Só nosso querido mestre. Muitos batem à porta da riqueza e depois de acolhidos, quando acordam, estão encarcerados nos tormentos da usura. Existem muitos espíritos que ainda estão contando moeda lá no umbral. De tão apegados que estão à sua própria fortuna. Não existe mais, os herdeiros já dilapidaram tudo, mas eles estão lá. É como o tio Patinhas. O poder da moeda, o poder do dinheiro é muito mais forte que qualquer outra escolha que ele possa fazer. Inúmeros possam a passagem para a ilusão do poder humano, poder, e despertam detido pelas garras do sofrimento. Tão forte quanto o ouro é o poder. O poder é algo que atrai. Nem sempre o poder traz dinheiro, mas o poder traz uma satisfação pessoal que muitos que encaram esse poder ficam muito doentes, saem doentes. Vocês já viram como um presidente entra e como ele sai? Já viu? Esbranquiçados, muitas rugas, abatidos. Poder. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Prazer de beber. Não é beber a sua cervejinha, que é tão gostoso, principalmente nos dias quentes, né? Hoje já não seria muito bem-vindo. Mas prazer de beber. Não. É aquele que uma dúzia de cerveja é pouco. Então, aquele prazer de beber traz consequências, mas foi escolha dele. Vai ter consequências para o fígado, vai ter consequências inúmeras para a sua saúde. O prazer do sexo, o prazer de ir para as boates, encontrar mulheres, né? Traz doenças, traz sofrimentos morais e físicos imagináveis. Talvez alguns de nós conheçam como são esses sofrimentos. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra dos desesperos. Quantos artistas, cantores, futebolistas, que nós conhecemos, pelo menos na minha idade, né, na minha geração, que nós conhecemos e que hoje se encontram em asilos, empobrecidos, né, com doenças, que se suicidaram. Porque a popularidade, o flash, e dar autógrafo, e ter aqueles fãs que pulam, que gritam, nossa. Isso é uma beleza para o espírito. Mas ele escolheu. Sabe aquela propaganda da Clara que diz: eu gosto de dancinhas, e a menininha dá lá, rebolando, cantando, etc. Ela gosta, ela escolheu. E a família ajuda, muitas vezes. As consequências são do futuro. Pode dar muito certo, mas conhecemos muitos casos que não foi assim. Aí, Emmanuel diz, para terminar, ai meu Deus, o Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemos aos desígnios do Pai Celestial, e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois,
A que porta recorres na luta cotidiana? Porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Por isso, meus queridos, bendita seja aquela porta ali. Ela nos permite a entrada, nos permite conhecimento, nos permite tratamento, nos permite essa afeição mútua que estamos tendo um pelos outros. E aí nós saímos. Podemos sair. Saímos e espalhamos o que ouvimos, o que fazemos, as nossas mudanças são visíveis para os outros. E outros virão. Isso significa a porta do Cristo. Isso significa a nossa escolha para a evolução espiritual. Que Deus abençoe você.